Deus, ó Pai, te louvamos nesta hora. Levanta suas mãos e comece a louvar ao Senhor daí onde você está. Comece a louvar ao Senhor, comece a dar a Ele um cântico, comece a dizer para Ele: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, obrigado por eu estar aqui nessa manhã, e que a Tua presença mesmo venha, e que a Tua presença mesmo desça, e se faça presente, e se misture. Oh, aleluia, 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 aleluia. Comece a louvar ao Senhor de todo o seu coração, comece a adorá-lo, dizer para Ele quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso. Aleluia. As dores vêm, o desespero bate e quer para você te destruir. Não tenha medo, o que você vê não é tua realidade, não é o fim pra você. Você nasceu pra vencer. Tudo certo. Aleluias, aleluia, aleluias, aleluias. Queridos, vocês prestaram atenção na canção que você cantou? Isso é o que Deus tem para mim e para você. Deus disse que Ele nos chama como filhos, e como filhos Ele diz para mim e para você: o final é vitória. O final é vitória. O final é vitória. O final é vitória. Aleluia. Aleluia. Qual tem sido o meu alvo? Qual tem sido o seu alvo? Se quiser sentar, igreja, sente. Sente, mas esteja de pé para receber aquilo que Deus te trouxe aqui nessa manhã para receber. Não esteja distraído. Você não pode ter levantado da sua cama gostosa, quentinha ou fresquinha, para vir aqui para uma reunião qualquer. Não, é algo que Deus quer nos entregar, e nós vamos sim, como filhos, levar esta bênção para nossas vidas. Sabe, eu começo a louvar o Senhor começa a falar comigo, o Senhor começa a dizer para mim a minha história, o Senhor começa a mostrar para mim tudo aquilo que Ele já me livrou, tudo aquilo que Ele já fez, e eu fico quase louca na minha cadeira, eu fico a ponto de explodir, de saber que esse Deus, Ele é verdadeiro, Ele é real. Teve dias difíceis? Teve dias de vergonha? Teve dias de humilhação? Teve. Mas em todos os momentos Ele esteve conosco. Aleluia. Em todos os momentos, em cada detalhe. E eu quero dizer para você, cada filho que está aqui nesta manhã, cada um de você, até você mesmo que está se sentindo pequeno, um pecador, um homem que não tem buscado muito a Deus, e o inimigo tem te acusado. Eu quero te dizer algo: Deus tem algo precioso e poderoso para a sua vida. Sabe, muitas vezes a gente passa meses, passa anos, alguns meses, alguns dias, e a gente não vê a glória de Deus. E aí a gente começa a desanimar, esmorecer.
Parece que aquilo não vai acontecer. Eu quero te dizer uma coisa. Deus, Ele vai te surpreender. Nós estamos vivendo um tempo diferente de todos os outros tempos que a igreja viveu. Se você acreditar, se você se posicionar como filho, herdeiro, não como mendigo e nem escravo, mas como filho herdeiro da promessa, você vai começar a experimentar. Profeta, está difícil, está tudo muito longe do que a senhora está falando. Eu quero dizer para você que a minha vida mudou de um dia para o outro. Eu dormi de uma forma e acordei de outra. Porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Quando eu falo, eu não falo pela letra, eu não falo porque eu aprendi, eu falo do meu espírito, daquilo que Deus fez e fez com que eu experimentasse. Eu deitei para dormir, minha situação era uma. Eu acordei, a minha situação era outra. Sabe por quê? Quando Deus resolve colocar as mãos sobre a sua vida, sobre a minha vida, quando Deus resolve colocar a mão na minha vida ou na sua vida, algo extraordinário acontece. Sabe o que eu acabei de dizer? Se Deus hoje resolver colocar a mão na sua vida, a sua vida pode mudar completamente. Aleluia. Sabe qual é a palavra que você tem que caminhar neste lugar, na sua vida, porque você tem recebido neste lugar? Qual é a atitude que você tem que tomar? Você tem recebido aqui neste lugar uma palavra de vitória sobre a sua vida. Você tem ouvido aqui que Deus disse que o segundo vinho seria muito melhor do que o primeiro. Será que você entende isso? Será que você pode dimensionar o que é que Deus está querendo falar comigo e com você? Foi pregado aqui, quando Jesus trouxe o segundo vinho, quando havia acabado o primeiro vinho da festa, o vinho foi melhor e as pessoas se surpreenderam. É isso que Deus está dizendo, que chegou o segundo vinho para essa igreja. E Deus disse também que a glória da segunda casa seria muito maior do que a primeira. Queridos, vocês sabem o que é isso? Se você ler essa palavra como um pedaço de papel, ela não vai passar nada. Mas se você recebe ela no teu espírito e faz com que ela seja viva, como diz a palavra de Deus, que a palavra de Deus é viva, você vai começar a experimentar. Não é amanhã, você vai experimentar o segundo vinho hoje, a glória da segunda casa hoje. Eu já estou experimentando há algum tempo. Cada um tem uma área onde quer que Deus trabalhe. Na minha área, onde eu queria, Deus transbordou. Deus fez coisas inéditas. Deus fez coisas extraordinárias. Porque Ele é Deus e fiel, e meu Pai, e meu dono. Agora, como se Deus não bastasse de dizer para mim e para você que a glória da segunda casa seria maior e que o segundo vinho seria muito mais poderoso, Ele falou: olha aqui, o que eu tenho para vocês é sem limites. Deus falou que Ele daria um tempo para mim e para você. Sabe, queridos, eu olho para algumas pessoas. Vocês não sabem que quando o profeta abre a boca, algo passa. Você não aprendeu isso? Quando eu falo, quando eu abro a minha boca, você tinha que levantar da sua cadeira e falar: eu pego isso para mim, eu recebo essa palavra, eu vou embora com essa palavra para a minha vida, e eu não vou viver menos que isso. E eu sei que vocês ainda não aprenderam. Vocês continuam ouvindo como se fosse uma palavra qualquer.
De mim, da Soraya, vocês não precisam esperar nada. Mas quando abro a minha boca como profeta, receba, se é que você quer sua vida mudada e transformada. Tenha humildade em se submeter às pessoas que Deus levanta na sua vida. Porque foi assim na minha vida. Quando Deus colocou um homem de Deus aqui, que eu louvo a Deus pela vida dele, eu honro ele onde eu vou, que é o profeta Jaime. Ele é louco, mas profeta tem que ser louco mesmo. Foi esse homem que rompeu a minha vida. Foi esse homem que me tirou da religiosidade. Foi esse homem que fez loucuras comigo e com meu marido. E hoje eu vivo o que eu vivo porque ele me rompeu. Mas quando ele abria a boca ali, eu ficava em pé aqui e eu parecia uma louca. Hoje eu estou mais comportada. Mas como menina eu ficava louca. E eu falava, é isso que eu quero para mim. E eu falava, Deus, nada menos, nada mais que isso, Senhor, para a minha vida. Com fé, acreditando. E a minha circunstância, talvez se juntar todos vocês aqui, não é pior hoje do que eu estava passando na época quando eu cria. Nós vamos tomar a ceia agora do Senhor. De que maneira você vai tomar? Cabisbaixo? Triste por causa da sua circunstância? Como mendigos aqui na igreja, buscando o Senhor para ver se o Senhor pode resolver esse probleminha seu? Ou você vai tomar como herdeiro, como filho que foi chamado para o alvo daquilo que Deus tem para você? A sua circunstância, filho, você tem que aprender isso, você tem que golpear ela, você tem que transtornar ela. Como essa senhora linda, maravilhosa, minha avó linda, transtornou tanto que está com 84 anos, e essa lucidez, essa beleza, você tem que transtornar a sua circunstância. O dia que você resolver ser forte diante da sua circunstância, ela é como o diabo, ela vai fugir de você. Ela vai fugir de você, porque ela vai falar, não adianta, não adianta, não adianta, aí não vai, aí não adianta, eu já investi, aí não adianta, eu não consigo nada. Deus disse um tempo sem limites. Sabe, a gente escuta glória a Deus, aleluia, amém. E isso é muito gostoso, até porque faz bem para a alma. Mas a alma, sabe o que ela faz? Rolo com a gente. A alma é o sentimento humano é terrível, instável, terrível. Mas se você der glória a Deus, aleluia, amém. Ou não der glória a Deus, aleluia, amém, mas se posicionar como filho, você vai agradar o Pai. Porque Deus não nos chamou para ser mendigos e muito menos chorões. Tem crente que você olha e está chorando 24 horas por dia. Claro que tem momentos que é de quebrantamento, isso é muito bom. Mas chora porque é minha vida, porque é minha vida, porque é minha vida, porque é minha vida. Faz 10 anos que você conhece ele está chorando. Eu fui num lugar, e chegou nesse lugar, a pessoa que ia me receber estava com uma irmãzinha abençoada de oração, mulher fogo puro. E a mulher estava esperando, porque a moça que havia marcado o horário para mim, disse, fica aí, não vai embora não, que eu vou receber uma amiga minha, uma profeta, e eu quero que ela ore por você. E eu cheguei lá, tinha uma irmãzinha pequenininha, fortinha, naquele determinado lugar. E aí eu falei, eu vou orar por ela, uma mulher de oração, uma mulher que vive nos montes, mulher tremenda de Deus. Ela é uma mulher tremenda de Deus. Quando eu comecei a falar com ela, a mulher chorava. Mas a mulher chorava, e ela chorava,
E ela ali, antes de eu orar para ela, ela tirou uma lista de problemas para falar para mim. Uma mulher que vive de oração. Uma mulher que vive na presença do Senhor. Sabe o que eu quero ensinar com você, igreja? Você tem que ser uma mulher de oração e uma mulher de Deus, sim. Mas se você não tiver atitudes, você vai ser uma mulher de oração e de Deus, um péssimo testemunho para dar para as pessoas que precisam ver o Cristo em você. E ali eu orei por aquela mulher. Eu orei por aquela mulher, fiz o que eu tinha que fazer na vida dela, tive uma atitude que ela nunca viu antes na vida dela, nenhum crente, nenhuma igreja fazer por ela. Eu fiz porque eu aprendi e eu coloco em prática aquilo que eu tenho aprendido, ou tenho procurado colocar em prática aquilo que eu tenho aprendido. Onde eu quero chegar com isso? Se você aprende aqui, porque aqui não é um lugar para você vir aqui chorar, ai, eu fui muito tocado hoje pelo Espírito Santo. Não, filho, aqui é um lugar para você vir se reabastecer, para você provocar o irmão seu que está do seu lado, dizer, olha aqui, sua semana foi ruim, mas eu quero dizer que a minha foi ótima, sabe por quê? Eu tive uma atitude, eu aprendi no domingo passado, coloquei em prática, Deus veio, me respaldou, e eu estou vivendo um milagre. A igreja é para isso. A igreja não é um lugar, como nós aprendemos, que nós vamos lá para chorar, para afogar nossas mágoas. Não, aqui é um lugar onde você vem contar para o seu irmão todo o testemunho que você teve a semana passada, para você ser boca de Deus na vida dele. Senão você vai domingo, volta domingo, vai domingo, volta domingo, você não tem nada para contar, ou o que você tem para contar você tem vergonha. Essa igreja tem nos ensinado a termos atitudes, andarmos na contramão da nossa circunstância, da nossa vida. Ou você pensa que você vai tomar o segundo vinho, se o primeiro não acabar, tem que acabar o primeiro. O ruim tem que ir embora para o bom chegar. Ou você acha que a glória da segunda casa vai vir se você está todo enrolado na primeira? Ou você acha que viver o sem limite de Deus é mamão com açúcar, como diz o apóstolo? Não. Precisa que Deus te forge, precisa que Deus trabalhe, precisa que Deus veja que aquilo que Ele tem falado. Sabe o que acontece? Eu tive conversando com o pastor Leandro e com o apóstolo. Você que está sentado aí nessa cadeira, você não acredita nas coisas que nós falamos aqui. Talvez você nos veja aqui como homem e não como o representante de Deus na terra. E aí você escuta tudo e você não pratica nada. Primeiro vento que vem, você prefere se prostrar diante do vento do que acreditar na palavra que saiu da boca de Deus. Um dia um centurião chegou para Jesus e disse para Jesus, e não caminhava com Jesus não, viu? Que nem você caminha aqui toda quarta, toda sexta, todo domingo e os outros dias também. Escuta, tem um doente lá na minha casa, um funcionário meu está muito mal. E Jesus falou para ele, eu vou lá. Ele falou assim, não precisa ir não. Uma palavra do Senhor, o meu criado estará curado. Profeta Karina, ora por mim. Ai, se a profeta não orar para mim, esse final de culto, eu estou de olho nela, está lá na segunda fileira. Se ela não orar por mim, eu não posso ir embora. Ai meu Deus, porque eu sei que ela tem algo para mim. Uma palavra. Ele disse, eu sei que o meu criado estará curado. Às vezes vocês fazem o profeta falar coisas que Deus não mandou ele falar, de tanto que vocês ficam perseguindo ele. Quando ele tem para falar, ele já falou tudo, recebe, toma posse, põe em prática. Não fica andando atrás do profeta e forçando o profeta a falar coisas que Deus não mandou, porque ele é humano também. Se a Karina, qual foi o dia que eu pedi oração para você, para minha vida? Qual foi o dia? Se eu estou errada, eu me esqueci. Que eu me lembre, nunca. Quando Deus quis falar comigo, o que Ele fez? Quando Ele quer falar comigo através dela, ela vai me procurar, porque Deus vai incomodar. E se Deus me incomodar e falar, olha, Karina tem algo para você. Eu tenho humildade de ligar e chamar, Karina, Deus disse que você tem algo para mim. Abre essa boca aí, está escondendo o quê? Mas se não for assim, filho, nunca pedi para Karina orar por mim. Porque uma palavra, e Deus usar ela,
usar ele, usar você, para minha vida tudo mudar. Porque todos vocês são profetas do destino de vocês e podem ser muito bem usados por Deus na minha vida ou na vida do seu irmão. Há uma palavra. E se você não faz parte da casa apostólica, mas você está aqui nesta manhã, você tem que entender que essa palavra está sendo ministrada de novo aqui por causa de você. Porque Deus te ama. Porque Deus queria que você fosse embora com essa palavra para a sua vida. Você vai ter que voltar para sua casa e você vai ter que se virar. Porque você vai ter que olhar para essa circunstância maldita ou bendita, porque a circunstância também nos forma o nosso caráter, forma a nossa intimidade com Deus. Ela é maldita quando ela vem do diabo, mas quando ela vem de Deus é bênção pura. Você vai ter que olhar para essa circunstância sua e você vai ter que pôr ela no lugar dela e você no seu lugar. Se é que você quer ver mudança. Se é que você quer ver mudança. Quantos creem que Deus tem o sem limite para nós? O mensageiro de Jezabel vai chegar. E sabe que hora que ele vai chegar? A hora que você botar o pezinho ali para ir embora. O telefone toca. Aí você já perde toda a bênção. Porque daí você vai escutar a Jezabel. Porque ela está trabalhando, ela está escutando tudo que nós estamos falando aqui. E você vai ter que dizer para a circunstância aqui, ó. Fica fria aí que eu estou na bênção. Fica no seu lugar aí, porque o meu Deus já entrou com providência. Sabe o que Deus falou para nós esses últimos dias? Quando eu falo que Deus falou com o apóstolo e comigo, eu quero dizer para você que você teria que pular, saltar, glorificar, porque Deus disse que neste lugar seria o quê? Seria o quê, Leonice? Se Deus entregou para o apóstolo, vocês vão receber. E Deus falou que nós não vimos nada ainda daquilo que Ele tem preparado. Deus falou o seguinte: nenhuma moeda de 1 centavo, o pastor já não sabe disso, nenhuma moeda de 1 centavo será perdido, não foi? Foi essa palavra que o apóstolo recebeu. Você recebe essa palavra, pastor? Claro. Claro. Vocês são filhos? Ou vocês são escravos? Quantos são filhos aqui? Quantos são filhos? A bênção, ela é coletiva. A fonte, ela é inesgotável. E que se não bastasse a inesgotável, é sem limites. Você recebe, César? Você recebe, Gi? Você recebe, Hudson? Para você e para sua linda, essa palavra? Amém. Não saia da sua posição. Porque numa hora dura e difícil, não é momento de você tomar nenhuma atitude. É momento de você se posicionar. Porque na hora difícil você quer pular do barco, sair do lugar para ver se melhora. Aí está a sua derrota. Na hora difícil, permaneça. Continue do lado daquele irmão, daquela irmã, daquele lugar. Nós aprendemos que nós não temos que ter decisões definitivas em momentos estáveis, passageiros, porque isso nos traz a destruição. Deus tem algo poderoso nessa manhã para nós. Eu sei que Deus vai usar a vida do apóstolo poderosamente para nos fundamentar sobre tudo que está acontecendo aqui hoje. No louvor, essa ministração de agora, a Santa Ceia, Deus vai fundamentar com a palavra que Deus entregou para ele, eu tenho certeza. Eu quero dizer para vocês que 99% das vezes que o apóstolo prega, eu nunca sei o que ele vai pregar. 99%. Ou seja, 1%, às vezes eu fico sabendo. Há um comentário, caso... Não, eu nunca sei, eu sei junto com você. Deus vai fundamentar tudo aquilo que Deus está ministrando na nossa vida. Porque Deus está desesperado para abençoar os seus filhos.
Amém? O que você vai fazer essa semana com as circunstâncias que com certeza virão ou já existem? Você quer que ela permaneça muito tempo com você ou você quer dar um basta? Então lembre que Deus nos disse nessa manhã: muda as suas atitudes, muda as suas decisões. Sabe por que eu creio que a minha vida mudou? Ela só mudou porque eu resolvi mudar. Se você não muda, a sua vida não muda. Deus, Ele é Pai, Ele te ama, mas Ele também espera uma mudança sua e minha. Se você não muda, a sua vida não muda. Se você não muda a sua mente, se você não muda as suas atitudes, se você não muda a sua maneira de ser, como que você vai ver tudo que você tem aprendido neste lugar acontecer na sua vida? Precisa de uma transformação de mente. Vamos ficar de pé. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Fala: Deus, eu vou crer, Pai. Aleluias. Eu creio, Deus. Eu creio. Aleluias. Libera, Senhor, as vidas nesta manhã, Senhor. Libera, Senhor, as mentes nessa manhã, Pai. Libera, Deus, transforma, Pai. Traz, Deus, à existência aquilo que já existe na vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Quem vai me ajudar? A irmã Andréia, pastora Rose. Aleluia. Senhor, eu abençoo este pão, este suco, Pai. Consagro a Ti, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Adore a Deus aí no seu lugar. Fala: Deus, eu vou pegar essa palavra. Eu preciso viver outra vida. Eu preciso viver o Teu milagre. Medita em tudo que Deus falou contigo. Medita. Aleluia, Pai. Te adoramos, Deus. Aleluias. 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 Aleluia, Deus. Aleluias. Aleluia, Deus. Dá ouvir a Tua. Senhor, nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Deus. Aleluia. Toda Tua vontade. Aleluias. Aleluias. O Senhor diz que o momento é agora. O Senhor diz: o momento é agora. O momento é agora. O momento é agora. O momento é agora. Diz o Senhor: o momento é agora. O momento é agora. Aleluias. 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 Aleluia, Deus. Aleluias. 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 Aleluias.
Aleluia. Escuta. Há um tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. E o Senhor manda dizer para você e para mim que o momento é agora. O momento é agora. Deus manda dizer: o momento é agora. Que momento que você está vivendo? O de ontem, do ano passado, da derrota de toda a sua vida? Ou você quer viver um momento que Deus está dizendo que é agora? Deus está dizendo: o momento é agora. E eu quero dizer para você que, como existe tempo para todas as coisas, o tempo da oportunidade também tem o tempo dele. E aí Deus manda perguntar para você. Deus manda perguntar para você: o que é que você está fazendo com a oportunidade que Ele te entregou hoje? Agora, esses dias. Sabe o que é que muitos estão fazendo? Murmurando, incrédulos, com conversinhas fiadas. Deus se entristece porque Deus te entregou algo e você está incrédulo. Você só fica falando besteira, só fica enchendo a cabeça da sua esposa, do seu marido, do seu irmão. Não é para você olhar a circunstância, não é para você olhar o problema, é para você olhar para quem resolve os problemas e acreditar. Fecha a sua boca às vezes é maldita. Sua língua balança contra você. O ímpio sabe dar glória a Deus melhor que você. Ele não dá glória a Deus falando glória a Deus. Ele abençoa aquilo que ele tem, aquilo que foi entregue na mão dele, para que ele prospere. E a igreja fica com conversinha mole. Será que é? Será que não é? Se é para abrir a boca, queridos, abençoa o que Deus te deu. Irmão, está difícil, a notícia veio, mas vamos caminhar mais uma milha. Foi Deus que deu, não foi homem não. Poderia dar Deus coisa ruim para mim e para você. Agora não pode ser mole não, filho. Vagabundo no reino de Deus não tem não. E nem preguiçoso. Tem que comer do suor do rosto. E o suor do rosto para mim e para você, que somos filhos e estamos voltando para a posição original, não é pegar na enxada não. É crer aonde ninguém crê. É ver onde ninguém consegue ver. Não adianta você fazer carinha de santo para onde você anda, não. Para dizer que você é crente, não. Ninguém quer saber de crente mais e nem de evangélico. É só furada. Deus tem que ver algo, as pessoas têm que ver algo forte e diferente quando você abre a sua boca, nem que for uma vez só. Não fica enchendo a cabeça dos outros de coisa de igreja, não, que ninguém quer saber disso mais não. A pessoa quer olhar para a sua vida e ver como que você anda. Como que você anda? Como é que é a sua conversa? Qual a atitude que você tem naquela hora? É igual de todo mundo? É mais um. É diferente, então eu quero. Vou ficar mais perto. Vamos tomar essa ceia, falando: Deus, eu recebo essas palavras no meu espírito. E vou, Deus, procurar, Deus, me esforçar a me meter nessa palavra, entrar nela, para que eu possa ser um testemunho da Tua glória na minha casa, na minha família, na igreja onde eu recebo a palavra, no meio da minha família de Cristo. Por onde eu andar, Senhor. Por isso que eu vou tomar, Senhor, esta ceia. Por esse propósito, Deus, que eu me submeto a tomar, Senhor, essa preciosa ceia do Senhor, Pai. Que todos comamos juntos o pão. Aleluia, Deus, obrigado, Senhor. Você pode dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém, filha. Dá um beijinho. Deus abençoe, viu? Aleluia. Se você quiser compartilhar com o seu irmão.
Aleluias. Aleluias. Quantos sabem que o sangue de Cristo nos purifica de todo mal? Mas se eu não me purificar, se eu não começar a ter atitudes diferentes das que eu tinha, o sangue me lava e eu me sujo. O sangue me lava e eu me sujo. E às vezes a gente pensa que a sujeira é falar aquelas coisas grossas que você sabe que não precisa ser cristão para não fazer. Eu não vou citar aqui. Não, são outras coisas. Pensamentos de inveja do irmão, que só você e Deus sabe. Isso é terrível. Sabe por quê? A maldição sem causa volta para você. Você pode até prejudicar o irmão um pouquinho dos dias, mas depois vai voltar em dobro para você. Espírito de inveja, que sai agora da sua vida e da minha, no nome de Jesus. E que esse suco aqui de uva, que representa o sangue de Cristo, venha nos ajudar a purificar nosso corpo, nossa mente, nossa alma. Amém? E querer o bem para o próximo em primeiro lugar, genuinamente. Amém? Tomamos todos juntos o cálice do Senhor. E que Deus abençoe, e o apóstolo já me perdoa, no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, aleluia. Quantos podem aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Quero convidar o Augusto César para estar cantando um louvor comigo antes que eu inicie a palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos recebem a ministração da profeta? Ontem era 2h da manhã, eu estava ouvindo uma palavra. O profeta Jaime estava ministrando na Colômbia, e ele dizia: vocês podem ficar sem pastor, vocês podem ficar sem um apóstolo, vocês podem ficar sem um mestre, vocês podem ficar sem um evangelista, mas vocês não podem ficar sem um profeta, porque o profeta é a boca de Deus na terra. Isso é muito forte, isso é poderoso, isso é maravilhoso. E cada dia que passa nós vamos aprendendo mais com aquilo que Deus quer falar. Eu soube que o pastor Leandro ministrou aqui neste lugar, que ele estava ouvindo uma palestra, e nessa palestra disse o seguinte: qual é a razão do sucesso? E a pessoa virou e disse: eu não sei qual é a razão do sucesso, mas eu sei qual é a razão do fracasso. Querer ajudar muitas pessoas, ou querer ajudar todas as pessoas. Quando nós queremos ajudar as pessoas na força do nosso braço, isso é um fracasso para as nossas vidas. Então, se você pensa que alguém vai te ajudar, eu quero te dizer que este não é o propósito de Deus, porque muitas vezes você fica esperando que alguém venha te ajudar, e este não é o propósito de Deus, porque Deus quer que você faça alguma coisa. E nós queremos que as pessoas resolvam o nosso problema. Não, porque o pastor Zanon está muito bem, ele precisa me ajudar. Porque o pastor Leandro está muito bem, ele precisa me ajudar. Porque o apóstolo está abençoado, precisa me ajudar. Porque o bordão é uma bênção, ele vai me ajudar. Não! A sua ajuda vem do Senhor. É Ele quem vai te ajudar. Deus pode até tocar no irmão para produzir alguma coisa na tua vida, mas não pense que o irmão tem que resolver os seus problemas. Quem tem que resolver os seus problemas é você. Diga assim: sou eu. Tem muitas pessoas que nos criticam e não estão sentados aqui hoje, porque esperam que a gente resolva os problemas. É isso que nós precisamos mudar, a mente das pessoas, porque todas as pessoas acham que é a obrigação dos outros ajudar a nós. Mas eu quero te dizer que quem vai te ajudar é o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Olha a letra desta música. Eu quero que você preste atenção nessa letra. Ele vai colocar a letra dessa música, porque eu pedi para ele cantar essa música. É uma música em inglês. É uma música maravilhosa. Eu vim adorando ao Senhor com esta música, e quando eu cheguei aqui, Deus me pediu para que a gente cantasse essa música.
Essa música ela é poderosa, mas ela tem uma letra maravilhosa. E eu quero que você veja a mensagem que está no conteúdo dessa música, porque nós não cantamos as músicas porque a música ela é gostosa, mas nós cantamos para que nós possamos profetizar uma mudança nas nossas vidas. Quando nós cantamos os hinos de adoração, é para que nós possamos romper a nossa mente religiosa e caminharmos no sobrenatural para o qual Deus nos chamou. Amém? O nome dessa música chama-se Above All. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you are here. Diz essa palavra, que ele morreu rejeitado e sozinho. E quando ele morreu, ele pensava em mim e em você. Na hora da sua morte, na hora da sua dor, ele estava pensando em você. Essa letra ela é muito forte, ela fala muito comigo, ela é poderosa. Quantos sentiram a Deus neste lugar? Poderoso, maravilhoso. Quero falar nesta manhã sobre a decisão de um líder do reino. Quantos são líderes aqui? Quantos são líderes aqui? A decisão de um líder do reino é avançar. Não importa o que está acontecendo na sua vida, não importa o que está acontecendo na tua casa, não importa o que está acontecendo na tua família, não importa o que está acontecendo com a sua saúde, a ordem de Deus é que você avance. Muitas vezes nós desanimamos, nós entristecemos, nós fraquejamos, nós enfraquecemos, nós nos deprimimos, nós nos revoltamos, nós nos desanimamos, mas Deus te trouxe aqui nesta manhã para dar uma ordem a você, para dizer para você, avance. Mas apóstolo, olha a minha situação, olha a minha circunstância, olha o meu problema, olha a minha vida, olha a minha casa, olha o meu casamento, olha os meus filhos. Deus está dizendo para você, avance. Você está preparado para avançar? Quero começar dizendo para você, no livro de Números, Números capítulo 13, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés. Moisés era um homem tremendo de Deus. Moisés teve grandes experiências com Deus. Moisés foi um líder escolhido, chamado e separado. Moisés foi um homem obediente. Moisés viu a glória de Deus. Moisés obedeceu a Deus. Moisés cumpriu a chamada de Deus. Mas por que ele não entrou no reino de Deus? Você já pensou sobre isso alguma vez? Você já ouviu uma palavra sobre essa situação alguma vez? Diz a palavra no livro de Deuteronômio 34, que Moisés chegou no monte de Moabe, e ali Deus permitiu ele visualizar toda a campina, visualizar toda a terra de cabo a rabo. Ele viu todas as posições, ele viu toda a maravilha daquilo que Deus preparou para que o homem reinasse e governasse sobre toda a terra. E diz a palavra que ali ele morreu. E ele morreu, diga comigo, e ele morreu. Aos 120 anos de idade. Diz a palavra que ele tinha os olhos muito bons. Diz a palavra que ele estava no seu pleno vigor físico, aos 120 anos de idade. Esse homem pôde ver a glória poderosa de Deus. Sabe por que ele não entrou no reino de Deus?
Sabe por que ele não entrou no reino de Deus? Pergunta para quem está do teu lado, sabe por que ele não entrou no reino de Deus? Porque um dia, Deus falou para ele: chame Arão, reúna todo o povo. E o povo murmurando, e o povo reclamando, e o povo pelejando, e o povo falando mal, e o povo reclamando, e o povo falando, metendo a boca. E Moisés já não sabia mais o que fazer, com tanta murmuração. E Deus disse para ele: reúna todo o povo e vai diante da rocha. Não, porque não tem água, porque meu animal vai morrer, porque não tem água, eu estou morrendo de sede, porque o Senhor nos tirou de lá, lá a gente comia cebola e alho, e agora aqui não tem água. E levou todo o povo diante da rocha. Diga comigo, rocha. E Deus falou para ele: vai sair água da rocha. E quando ele foi dizer para o povo que ia sair água da rocha, ele fez uma pergunta: vocês acreditam que pode sair água da rocha? Ele perguntou se ia sair água da rocha, mas Deus havia dito que ia sair água da rocha. E Moisés teve dúvida se ia sair água da rocha. E aí ele pegou a vara e o que ele fez? Bateu quantas vezes? Bateu quantas vezes? Bateu 2 vezes. Quando Deus fala, você não precisa bater 2 vezes. Porque se Deus fala é porque já aconteceu. E quando ele bateu 2 vezes, é porque ele não acreditou naquilo que Deus falou. E eu quero perguntar para você: você está acreditando naquilo que Deus falou? Deus tem entregue bênçãos neste lugar. E há muitos incrédulos que têm duvidado do poder de Deus. Há muitos incrédulos que perguntam: e agora? Como é que nós vamos fazer? Lá no mercado tem um lugar que você pode carregar a cesta e as compras, e você ganhar uma gorjeta todos os dias para carregar a cesta dos outros. Se você não sabe como é que você vai fazer, você pode ir lá carregar a cesta ou carregar a compra. Talvez você nem saiba o que é isso. Quando eu era jovem, eu fazia muito isso para ganhar uma gorjeta. Moisés era um apóstolo de revelação. Diz a palavra que ele ouviu a voz de Deus. Porque toda vez que Deus fala aos seus liderados, Ele não está olhando como você está, mas Ele está olhando o potencial que foi colocado dentro de você. Quando Deus te chama, quando Deus te escolhe, é porque Ele está levantando aquilo que Ele pôs dentro de você. Diga: eu tenho potencial. E Deus depositou dentro de mim. Deus depositou dentro de você um propósito. Deus depositou dentro de você um poder sobrenatural. O problema que ocorre é que nós muitas vezes esquecemos que dentro de nós há um poder. E é por isso que nós murmuramos, é por isso que nós reclamamos, porque nós não temos discernimento e sabedoria para saber aquilo que Deus colocou dentro de mim e dentro de você. Olha o que diz a palavra no livro de Gênesis. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Diga para você: eu sou imagem e semelhança de Deus. No livro de Salmos capítulo 8, ele diz que nós somos um pouco menor do que Deus. Diga assim: eu sou um pouco menor do que Deus. Um pouco menor do que Deus. O profeta quer continuar pregando. Passa o microfone para ela ou não? Era para Moisés falar a rocha e não bater na rocha, porque Cristo é a rocha.
E no Cristo não se bate, e sim se fala para se crer. Quantos podem aplaudir o Senhor? Aqui é o ministério apostólico e profético caminhando, na mesma unção. E Deus falou que nós éramos imagem e semelhança dele. E Ele disse para mim e para você: domine sobre os peixes do mar, sobre toda a terra, sobre o ar, sobre todas as coisas que há nessa terra. Deus nos deu o poder para dominar todas as coisas. E Ele disse para mim e para você, e Deus os abençoou. Diga: Deus os abençoou. E Deus disse: frutificai-vos e multiplicai-vos. Há um poder de multiplicação dentro de você. Há um poder de frutificação dentro de você. Não importa o que está acontecendo na sua vida, na empresa que você trabalha, você tem o poder de multiplicar e de frutificar. Porque Deus colocou este propósito dentro de você. Por isso eu quero que você saiba, eu quero que você creia que o poder de multiplicação e frutificação está dentro de você. E você precisa acreditar nisso mais do que nunca. Quando Deus falou com Moisés, Ele disse claramente que o poder de multiplicação e frutificação estava dentro de nós. Por isso que Moisés disse: envia homens para espiar a terra de Canaã. Envia 12 líderes, especialmente escolhidos. 12 líderes fala do número de governo, fala de nós termos uma mente de Cristo e não uma mente religiosa, porque o que nós mais vemos hoje no mundo são crentes evangélicos quebrados, falidos, destruídos, acabados, que falam de Deus, que tremem, que sentem a glória de Deus, mas na sua vida pessoal não acontece nada. E Deus usou a Moisés, um apóstolo, um homem que estava preparado para ouvir a voz de Deus, um homem tremendo de Deus, um homem que foi chamado para ser um líder do reino de Deus. E ele disse: envia homens que espiem a terra. E olha o que ele disse: envia homens que espiem a terra. E o que ele mais ele falou? E o que ele disse? Que eu hei de dar. Diga para mim e para você: Deus nos prometeu a terra. E eu pergunto para você: você crê nisso? Quando Deus diz que eu hei de dar aos filhos de Israel, quantos são filhos de Abraão? Nós somos filhos da promessa. E Deus prometeu a terra para mim e para você. E eu quero te dizer que o que existe de melhor nessa terra, Isaías 1,19, se quiseres me ouvires, você vai comer o quê? O melhor desta terra. O melhor dessa terra é os melhores carros, os melhores aviões, os melhores helicópteros, as melhores casas, todas aquelas coisas que são boas, pertence a você, foi dada a você. Não foi dada para o ímpio, que é pecador, que vive na prostituição, na droga, na orgia. Nós estamos vendo agora o vice-presidente da Câmara dos Deputados. Como se não bastasse quantos foram presos, passando vergonha e humilhação. E agora nós vemos outro escândalo de milhões e milhões e milhões de dólares sendo escoado da Petrobras. Por quê? Porque não há compromisso com o povo, não há uma vontade de se doar pelo povo, só há uma preocupação pessoal de amontoar cada vez mais e mais para si mesmo e nada para o povo. Mas quando Deus chama os líderes do reino, Ele chama os líderes para abençoar o povo. Quando Jó orava pelos outros, ele foi duplamente abençoado. Quando nós cuidamos dos outros, Deus cuida de nós. Porque Deus tem nos levado a muitos lugares, no Brasil e fora do Brasil, para que muitas pessoas possam ser abençoadas. E o que nós mais vemos, quando andamos no mundo afora, são pessoas extremamente agradecidas.
Está aqui o pastor Zanon, que nos acompanhou na última viagem missionária nossa, e ele viu em cada lugar que nós andávamos como funcionava a honra. Como funcionava a honra. Como as pessoas queriam nos honrar. Como as pessoas queriam cuidar de nós. Nos colocando nos melhores hotéis, nos melhores restaurantes do mundo. Porque eles sabiam que nós éramos os enviados com as boas novas do Senhor. Nós tínhamos uma palavra de libertação para o povo de Deus. Nós tínhamos uma ferramenta para produzir mudança na vida das pessoas. Por isso a palavra é muito clara, que eu hei de dar aos filhos de Israel, e de cada tribo dos seus pais, eu vou enviar um. Deus escolheu um a um, através das 12 tribos, e ali ele escolheu de cada um príncipe, para que ele pudesse espiar a terra, para que ele pudesse cumprir o propósito, para que ele pudesse descobrir o sobrenatural. Você sabe o que eles viram na terra? Eles viram coisas terríveis, diga comigo, coisas terríveis. Mas eles eram príncipes, eles eram homens preparados, eles eram homens chamados para cumprir o propósito, homens forjados no fogo alto de Deus, homens treinados a enfrentar as grandes dificuldades. Não homens que vão se levantar para encontrar qual é o culpado. Por que me abandonou? Porque o Senhor me deixou? Porque o Senhor esqueceu de mim? Porque o Senhor não me pôs? Para com isso. Deus quer levantar príncipes para que possa ir e visualizar a terra prometida. E Deus disse que eu hei de dar, foi uma promessa, e quando Deus empenha a sua palavra, está escrito no livro de Números, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, é porque Ele já fez. Se Deus disse para você que a terra é tua, é porque a terra é tua. E você está preparado para reinar e governar sobre toda a terra. E se você tiver essa mente, não há limites para você. Não importa o tamanho dos seus sonhos, porque os seus sonhos foram colocados na medida certa dentro de você. Não é você quem sonha, mas é o Senhor que sonha através de você. Ah, mas por que fulano de tal tem tanto, eu não tenho nada? Porque a tua mente está mentindo para você. Ela está te paralisando, ela está te boicotando, ela está te corrompendo, ela está te corroendo, ela está fazendo rolo. Por isso eu quero que você entenda que Deus não é homem para que minta, e se Ele prometeu para você, é porque Ele vai cumprir. Olha o que diz os textos: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos do homem. Aquele que vem de cima é sobre todos, mas aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Os justos vão herdar a terra e vão habitar nela para sempre. Não foi eu que escrevi, foi o Senhor que deixou escrito que a terra Ele entregou para mim e para você, porque nós somos a manifestação da glória de Deus nessa terra. Deus não quer que nós nos tornemos evangélicos, crentes. Deus quer que nós tornemos filhos do reino, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vão caminhar debaixo da revelação do propósito para o qual Deus nos chamou. Por isso é muito importante que você saiba, que você entenda que Deus está enviando homens com H maiúsculo, homens de caráter, homens compromissados, homens envolvidos com a palavra, homens que foram escolhidos a dedo, homens que não esmorecem, homens que não desistem, homens que não recuam, homens que não se acovardam mediante as dificuldades. Que esta manhã, que o Senhor tem falado fortemente ao teu coração, ela possa romper a tua mente religiosa e ela possa verdadeiramente te levantar para o verdadeiro propósito para o qual Deus te chamou. Quantos têm dúvida que Deus te chamou? Quantos creem que Deus te chamou? Fala, eu fui chamado, eu fui escolhido, eu fui separado, porque eu sou um príncipe de Deus.
Deus só chama os príncipes, Deus só chama as princesas para se tornar rei e rainha nesta terra. Por isso, meu amado, como um príncipe de Deus, como um rei nessa terra, são homens de atitudes que estão provados na batalha e na guerra e acostumados a grandes desafios. Não importa se o desafio é grande, mas Deus quer homens e mulheres de decisão. Não adianta você ficar murmurando: ah, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Acabou tudo. Para com isso. É momento de você acreditar que esta é o momento da decisão. Olha o que diz a palavra. E enviou Moisés do deserto de Pará. Aonde eles estavam? Aonde eles estavam? Aonde eles estavam? Eles estavam no deserto. Eles estavam passando por um tempo terrível. Mas o líder, ele teve uma revelação de Deus. E diz a palavra que, segundo a ordem do Senhor, todos aqueles homens eram a cabeça dos filhos de Israel. Todos aqueles homens eram príncipes, eram reis, eram homens que foram escolhidos a dedo. Todos eles eram chamados e separados porque eram líderes intrépidos, eram líderes ousados, provados no fogo alto. Quando Deus fala 12 homens, é porque Deus tinha um governo para esses homens. E eu quero te dizer que Deus te chamou, cada um de vocês, para essa igreja apostólica e profética, porque Deus tem algo que foi colocado dentro de você. Se você não se considera um líder, eu quero te dizer que você é um líder. Se você pensa que você não é um líder, eu quero te dizer que você foi chamado para ser líder. E o mundo necessita daquilo que está dentro de você. O mundo precisa ver a glória do Cristo. Como disse o pastor Leandro, o mundo não lê Bíblia, o mundo lê a minha e a sua vida. Nós somos o modelo, nós somos o desenho. Se a minha vida não impactar você, eu não sirvo para nada. Por isso Deus quer nos levantar, Deus quer manifestar a glória dele para que nós possamos impactar pessoas. Porque os políticos, eles não têm nada para apresentar. Só há corrupção, só há vaidade, só há soberba. Agora eu e você estamos sendo forjados e preparados para manifestar uma glória muito maior. Deus está nos chamando para isso. E olha o que disse Moisés a esses líderes. Olha o que disse Moisés para esses líderes. Ele enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. Quando Deus chama um líder para enviar seus liderados, Ele vai dar a estratégia, Ele vai dar o caminho, Ele vai dar a direção, Ele vai dar a revelação e Ele vai dar a solução para os seus problemas. Quando Deus chamou Moisés, Ele estava dando as estratégias, Ele estava dando a revelação de como atingir o propósito. E Deus revela isto ao seu líder, para quê? Para que o povo possa saber exatamente no caminho que deve andar. Mas quando o líder fala, você não obedece? O que está acontecendo? Se você não acredita no líder que Deus colocou sobre a tua vida, está na hora de você ir embora. Se você não reconhece a unção que está sobre o teu líder, está na hora de você abortar esse processo, porque você está errado. Agora, se você acredita que verdadeiramente o teu líder é um homem de Deus, foi chamado para te dar direção, rumo e levar você ao alvo, então vamos ser um com ele, para que o propósito de Deus se cumpra sobre a nossa vida. É muito importante nós entendermos por que Deus dá as estratégias ao nosso líder, por que Deus fala do propósito ao nosso líder, porque o nosso líder sabe cumprir a missão para o qual Deus nos chamou, porque o líder está preparado para cumprir a visão que Deus chamou, porque o líder sabe as estratégias para atingir o caminho certo, e Deus sabe que o líder jamais vai esmorecer. O líder jamais vai recuar, o líder jamais vai desistir, o líder jamais vai desanimar, e você, como um líder de Deus, precisa estar preparado para isso. Você, como um guerreiro de Deus, precisa entender o que está acontecendo. O líder não condiciona o seu apelo ao sentimento humano ou ao humor da época. Não interessa como está o seu humor, não interessa como você está. Eu
não quero nem saber dessas coisas mais. O líder não está preocupado com as suas decisões pessoais. O líder está preocupado em levá-lo ao cumprimento do verdadeiro propósito para o qual Deus te chamou. Alguém aqui me entende o que eu estou dizendo? O líder atingirá o propósito para o qual ele foi chamado com certeza absoluta. O líder sabe que não importa o que estão dizendo, não importa o que estão falando, porque ele já está acostumado, porque o manual do fabricante diz que o povo murmura, que o povo reclama, que o povo briga, que o povo discute, que o povo quer posição, que o povo quer lugar, mas o Senhor te escolheu para um lugar determinado. Por isso você não precisa se preocupar com essas coisas. Deus escolhe cada um para uma posição. Agora, se a sua posição é na última fila, é porque tuas ofertas talvez estejam determinando isso. Talvez os teus dízimos que você tem roubado a Deus tenham determinado isso, e você está recebendo o fruto daquilo que você semeia. O verdadeiro pai quer falar coisas duras para o filho, para que a vida não possa assustar os nossos filhos. Quando eu falo algo para vocês, é porque eu quero que você tenha vida, e vida com abundância. Deus colocará cada um no seu devido lugar, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Ele é justo. Quando Moisés virou e disse: subi ao Neguebe, escalai a montanha. Moisés sabia, Guto, que eles iam enfrentar dificuldades. Moisés sabia, Guto, que ele ia enfrentar tribulações, porque ele sabia que as montanhas para subir, Bordão, eram terríveis. Se você nunca subiu uma montanha antes, comece a subir, escalar uma montanha, principalmente quando você vai no monte, e o monte ele é íngreme assim, e você precisa subir no monte, você precisa pagar um preço. Alguém entende o que eu estou dizendo? Por isso, meu amado, não há mamão com açúcar, há um preço a pagar. Ah, não, mas eu vou correr lá e eu vou me posicionar ali, eu vou dar um jeitinho, porque eu estou muito perto do pastor Zanon e ele vai me colocar numa posição muito boa. Para com isso. Para de querer buscar vantagens pessoais e se preocupe em realmente fazer algo que venha abençoar o povo, que venha abençoar pessoas, que venha abençoar vidas, que venha abençoar famílias. Porque quando Deus te escolheu, Ele sabia que você ia passar por todos os obstáculos e por toda a prova. Mas nesta noite Deus está dizendo para você: não recue. Deus está dizendo para você: persevere. E Deus está te dando uma ordem: avance, 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 avance. Vá para a segunda milha, eu tenho grandes vitórias para você. Quando nós entendemos que nós temos a solução depositada dentro de nós, não importa o tamanho das nossas batalhas, a batalha que você está enfrentando, ela vem para te promover e não para te humilhar. Agora entenda que você precisa ter atitudes fortes, decisões fortes, para experimentar a glória de Deus. Porque dentro de você, você tem o Cristo. E a maior testemunha daquilo que você tem, é aquilo que você é em Deus. Olha o que disse Moisés. E eles voltaram a espiar a terra ao fim de 40 dias. Diga comigo, 40 dias. Diga comigo, igreja, 40 dias. Eu não posso encurtar o teu deserto. Eu não posso diminuir o teu deserto. Porque o tempo é privilégio de Deus. É só Ele que sabe o momento certo e a hora certa de parar. 40 dias para mim pode ser um mês. Mas para você pode ser um ano. Para outro pode ser 10 anos. Para outro literalmente pode ser 40 anos.
Eu não sei o tamanho do tratamento que Deus tem com você. Eu não sei quais são as motivações que está dentro de você. Mas o Senhor disse que o deserto de 40 dias era exatamente para poder verificar o tempo da limpeza e purificação, para ter a visão completa do que era a terra prometida. Você tem noção do que é a terra prometida? Você tem noção do que é o reino de Deus? Você tem noção do que é entrar numa posição do governo de Deus sobre toda a terra? Nós não estamos falando de coisas, nós não estamos falando de casa, de carro, de dinheiro, não estamos falando dessas besteiras. Nós estamos falando de um governo ser estabelecido através do Cristo que está dentro de mim e de você. Nós estamos falando de coisas muito mais valorosas do que essas coisas perecíveis e temporais. Nós estamos falando de um propósito eterno nesta terra. Alguém me entende neste lugar? Por isso eu quero que você saiba que Deus chamou literalmente o povo para ter uma posição de governo. Olha o que diz a palavra. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação no deserto de Pará, em Cades Barneia. Cades Barneia foi um lugar de tratamento para que os líderes pudessem ter a visão completa do propósito para o qual Deus nos chamou. E por que Deus levantou Moisés e Arão? Porque Deus sempre levanta apóstolos e profetas. Diga comigo, apóstolos e profetas. Moisés representa o ministério apostólico e Arão representa o ministério profético. E por que Deus levanta sempre a figura do apóstolo e da profeta? Porque está escrito no livro de Efésios, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. E para que Ele quer um ministério apostólico e profético? Ele quer um ministério apostólico e profético porque Ele quer um ministério quíntuplo, aonde uma pessoa não pode solucionar a vida das pessoas, mas sim um ministério aonde há unidade no corpo de Cristo. Aí sim nós vamos poder manifestar a glória de Deus. Eu não sou nada, juntamente com a profeta não somos nada, mas quando nos juntamos aos pastores, aos mestres, aos evangelistas, nós formamos uma missão apostólica e profética para romper as nações. E é por isso que Deus nos dá isso. E para que Deus nos dá um ministério apostólico e profético? Para quê? Para aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para isso que nós temos o ministério apostólico e profético, para aperfeiçoar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo sou eu e você. Nós somos o corpo de Cristo e nós estamos aqui para ser aperfeiçoados através da palavra do Senhor. E qual é a finalidade desse aperfeiçoamento? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à estatura do varão perfeito. Deus quer nos pegar e nos trabalhar, e nos ensinar, e nos moldar, e nos proteger, e nos orientar, e nos encher, para que nós sejamos literalmente e verdadeiramente a glória dele nesta terra. Assim como disse a profeta nesta manhã, a glória, Cristo em vós, a esperança da glória. Essa é a esperança de Deus, que eu e você sejamos a imagem do Cristo. Quando nós andamos no shopping, as pessoas têm que ver algo diferente em nós. Ah, mas por que eu tenho que andar tão bem vestido assim? Porque o exterior fala daquilo que você é no interior. Se você está tudo quebrado, falido por fora, destruído, mal arrumado, mal penteado, cheio de ranho, sabe o que vai acontecer? Ninguém quer passar nem perto de você. Agora, se você está todo bonito, esbelto, as pessoas falam, uau, como está a profeta Karina? Está uma bênção de Deus. Todas as pessoas querem estar perto, porque querem a unção que está sobre a vida dela. Alguém me entende? Por isso que nós prezamos, por isso que nós ensinamos, por isso que nós influenciamos as pessoas a caminhar numa dimensão do sobrenatural, porque o que Deus quer de mim, de você, é que nós cheguemos à unidade da fé, é que nós cheguemos à plenitude do conhecimento, é que nós cheguemos à perfeita varonilidade e plena estatura do Cristo. Para quê? Para que tudo isso?
para que não sejamos mais meninos. Nós precisamos amadurecer. A igreja do propósito, a igreja dos primogênitos, necessita amadurecer. E por que nós estamos amadurecendo? Para manifestarmos uma glória sobrenatural que está sobre a minha e sobre a sua vida. Por isso, Deus quer que nós amadureçamos e que nós possamos andar literalmente, verdadeiramente, sobre os 4 cantos da terra, manifestando uma glória sobrenatural do Cristo. Por que o apóstolo só fala em subir e descer do avião? Porque esse é meu ministério. Deus me chamou para isso. E eu vou cumprir, você falando ou não falando, você resmungando ou não resmungando, eu vou continuar cumprindo o propósito da minha chamada. Por isso eu quero que você entenda que nós não podemos mais ser enganados por homens que com astúcia nos induzem aos erros. Como nós não temos intimidade com Deus, vamos ouvir alguma coisa. Não, você tem que ouvir a voz de Deus. Deus pode usar os profetas para nos dirigir, para que nos empurrar para o nosso propósito, mas a nossa fonte de revelação tem que ser o Senhor. Por isso, meu amado, quando aqueles homens voltaram da terra e contaram e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente ela mana leite e mel. Diga comigo, verdadeiramente. Ela mana leite e mel. Os 12 príncipes foram à terra prometida. E quando eles voltaram para relatar a Moisés, eles começaram a falar: verdadeiramente é uma terra maravilhosa. É uma terra que mana leite e mel. É uma terra abençoada. É uma terra poderosa. É uma terra gloriosa. Tem muitas riquezas. Tem muitas bênçãos naquela terra. Este foi o relato daqueles homens. Eles começaram a mostrar os frutos que estavam naquela terra. Porque quando Deus fala, Ele não brinca em serviço. E Deus falou para enviar na terra prometida. Você se lembra que eu comecei dizendo: porque Deus falou a Moisés: levanta 12 príncipes e manda na terra, que a terra que eu vou mostrar, há uma terra que mana leite e mel. E quando Deus promete que vai nos colocar numa terra que leite e mel, é porque Ele não está brincando, porque Deus não brinca em serviço. Tudo que Deus fala vai se tornar realidade na minha e na sua vida. O que pode tardar e demorar é a nossa mente, quando nós fazemos um pouco de confusão e um pouco de rolo. Mas desses 12, diga comigo, mas desses 12, 10 era meio enrolado. Olha o que aconteceu. O povo, porém, começaram a falar: Josué e Caleb falou assim: a terra é uma bênção. A terra mana leite e mel. A terra é a glória de Deus. Aí o restante da torcida: e o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as suas cidades é fortificadas e muito grande. E ali também nós vimos os filhos de... As pessoas começaram a olhar os enaquitas. Os enaquitas eram homens muito grandes. E eles começaram a dizer: como é que nós vamos entrar naquela terra lá? A situação é muito difícil. Como é que Deus vai nos dar uma terra cheia de gigante? Deus tem que dar uma terra pronta para nós. Quer moleza? Senta no pudim que é maravilhoso. Sabe o que é isso? Deus entregou a terra que mana leite e mel para levar os filhos a uma outra dimensão. Agora a terra é essa, mas você precisa conquistar, você precisa batalhar, você precisa pagar o preço, você precisa ir à luta, porque afinal de contas, a resposta é vitória. Não importa o tamanho da tua luta, não importa o tamanho da tua batalha, a resposta que Deus deu para você é vitória. Essa é a palavra de Deus. Não importa se há enaquitas, não importa se as cidades são fortificadas, o que importa é que se Deus mostrou, é Ele que vai te dar a bênção. A luta é grande, o problema é grande, mas não importa, eu vou tomar por violência porque é minha. Aleluia.
Alguém está entendendo alguma coisa? Alguém está entendendo tudinho? Os enaquitas estão ali, a luta é grande, mas não importa o que você está vendo, o que importa é a promessa que Deus te deu, e a promessa que Deus te deu é vitória! Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Você não pode olhar as circunstâncias, você não pode olhar os problemas, você não pode olhar as dificuldades. Olhe para o alvo. Não importa o que está acontecendo. O que importa é o que Deus disse a teu respeito. O que importa é aquilo que Deus falou a teu respeito. Por isso, meu amado, eu quero que você creia na promessa, eu quero que você creia na visão, eu quero que você jamais desista, eu quero que você jamais recua. Deus te trouxe aqui nesta manhã para dizer a você: não temas, porque eu sou contigo, eu sou contigo. Eu te ajudarei, eu te fortalecerei, eu te levantarei com a minha mão, e você será glorioso, você será poderoso. Não importa o que você está vivendo, meu amado, creia na promessa, creia na promessa. Olha o que diz a palavra. Os amalequitas habitavam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitavam na montanha, os cananeus habitavam junto ao mar e pela margem do Jordão. Diga comigo, estava cheio assim de demônios. Tinha várias classes de demônios. Só que aonde eu chego, o demônio. Aonde eu chego, o demônio. Então, se nós chegarmos na terra prometida, na terra que emana leite e mel, nós vamos chegar, e aquilo que está possuído pelo demônio, pelas intrigas, pelas dissensões, pelos políticos, por quem quer que seja, vai ter que sair, porque o Rei da Glória chegou, o Rei chegou, o Rei chegou, o Rei chegou, a glória de Deus está em mim, e aquilo que está ali vai sair, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você precisa entender que vai haver uma batalha. Vai haver uma batalha. Vem contra ti uma grande multidão, dizia o pastor Marcelo sexta-feira. Vem uma grande guerra, vem uma grande batalha, vem uma grande luta, vem um povo contra ti, e eles são numerosos. Mas o Senhor diga: levanta um jejum, levanta uma oração, abra sua boca e começa a soltar o som da trombeta. E o som da trombeta vai começar a confundir. E eles vão ficar confusos. E eles vão começar a pelejar entre eles. Eles vão começar a brigar entre eles. E eles vão cair. E nós seremos os vencedores. Aleluia! Não importa o tamanho da sua batalha. O que importa, que você já sabe, Edivaldo, o tamanho da sua bênção, porque isso que Deus prometeu, e é isso que Deus vai nos dar. E eu quero convocar vocês para terminar. Para de reclamar, para de murmurar, para de reclamar, para de murmurar, porque Deus levantou para mim e para você exatamente homens poderosos, como está escrito nessa palavra. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés, e ele disse: certamente subiremos e possuiremos a herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Há homens de Deus para te incentivar, há Josué e Caleb para te levantar, para dar a palavra da vitória. E não importa o que você está enfrentando, a palavra de Deus para você. Vamos animar, vamos avançar, porque a vitória é nossa. Aleluia! Levante as suas mãos. Comece a glorificar o Senhor. Levante as tuas mãos. Levante as suas mãos e comece a glorificar o Senhor. Esse é o teu tempo. O tempo da vitória chegou.